Questão número 6. Vamos acompanhar. Plantas carnívoras como dioneias são conhecidas pelo aprisionamento de suas presas. Esse movimento ocorre por um processo denominado tigmonastia, em que, ao serem tocadas, as células sensíveis da planta geram sinais elétricos, que são propagados rapidamente e fazem com que a planta se feche. Durante o fechamento das folhas, a resistência elétrica entre dois pontos do caule pode ser obtida por meio da lei de Ohm, conhecida por U igual a R vezes I, em que a diferença de potencial U aplicada nesses pontos gera uma corrente elétrica I, que depende da resistência elétrica R do material. Se uma diferença de potencial de 1 vezes 10 a menos 1 volt é aplicada entre os dois pontos e a corrente elétrica é medida de 2 vezes 10 a menos 8 amperes, a resistência elétrica medida em ohm do caule da planta é. Aqui é uma questão de física, mas assim, digamos que você não saiba nada de física. Aqui você só precisa olhar para a fórmula que ele deu e para os pontos, para as incógnitas que ele dá, alguns números que ele fornece aqui. Então vamos observar, né? Ele está falando que eu tenho aqui uma expressão, U é igual a R vezes I, e ele fala que U é a diferença de potencial. Ele fala que I é corrente e resistência elétrica é R. E ele também dá alguns dados, vamos ver. Diferença de potencial, está aqui. 1 vezes 10 menos 1 volt. Quem é a diferença de potencial para a gente é U. Então ele está dizendo que U é igual a 1 vezes 10 a menos 1 volt. Está dizendo, só estou copiando o que ele está dizendo. Aí ele vem, é aplicado entre dois pontos de corrente elétrica, é de 2 vezes 10 a menos 8. Corrente elétrica, ele fala que é I. Digamos que você não saiba nada de física. Vezes 10 menos 8 amperes. Legal. E resistência elétrica medida em ohms do caule da planta é. Então, o que ele quer? Resistência elétrica, ele quer o R. Pô, eu tenho U, tenho I, quero R. Eu tenho uma expressão dos três. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos descobrir aqui, ó. U é igual a R vezes I. E a gente quer o R. Então vamos isolar o R. Eu posso dizer que U dividido por I é igual a R. Certo? Vamos colocar aqui na sequência. R é igual a U dividido por I. E aí eu venho aqui e vou substituir nessa expressãozinha que a gente criou. Vamos colocar aqui. R é igual a U, que é 1 vezes 10 a menos 1, dividido por 2 vezes 10 a menos 8. Uma coisa interessante é o seguinte, nós temos aqui um número que tem um expoente elevado a menos 8, e ele, quando ele está dividindo um número, ele pode multiplicar o mesmo número, mudando o sinal do expoente. Veja bem, o que a gente vai fazer? 1 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a mais 8. Porque se esse número, esse 10 elevado a menos 8, ele está dividindo um número, ele vai multiplicar esse número com o expoente trocado de sinal, o expoente positivo. Podemos sempre fazer isso. Tudo dividido por 2. E aí, se temos dois expoentes, temos dois números com potência, só que as bases são as mesmas, é 10, a base é 10. Quando as bases são iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Vou conservar a base. Eu vou colocar aqui assim, meio, só limpando a expressão, vezes 10. Aí, conservei a base, somar os expoentes. Menos 1 mais 8 vai dar mais 7. Tá aqui. Assim. Podia dividir tudo também, dá na mesma, certo? Boa. Aí a gente olha para as respostas e descobre que todas elas estão em termos de 5. Mas, nós sabemos o quê? Que meio 1 sobre 2 é igual a 0,5. 0,5 vezes 10 a sétima. Assim. É a resposta? Ainda não, porque eu tenho todas as respostas em termos de 5. Só que eu sei que se eu multiplicar o meio por 10, ele vira 5.
Veja bem, se eu vou fazer isso com a vírgula para a direita, eu vou multiplicar por 10. O 5. Logo, dos 10 a sétima que eu tenho aqui, vai virar 10 a sexta. É o mesmo 10, ele está ali dentro, mas ele não está mais dentro do expoente, agora ele está no 5. Então, o que vai acontecer? Que vai virar 5 vezes 10 a sexta. E aí sim nós temos como resposta, ali, temos como resposta a letra D, 5 vezes 10 a sexta é a resposta do nosso exercício 6. Beleza?